Olá, meu querido. Texto aqui muito, mas muito polêmico, contraditório, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo. Ai de mim se eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. O que isso significa, irmãos? Depois da vinheta. Olá, meus amados, somos podcast chegando aqui para mais um episódio. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. Eu quero já pedir a você que não é inscrito no canal, que tem acompanhado, tem gostado do conteúdo, olha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho de notificações, porque aí o YouTube entrega para você todos os vídeos que forem publicados aqui, tá certo? Nós temos entrevistas, bate-papo, temos algumas interpretações do texto da Bíblia, temos alguns shorts, enfim. Nós temos um vasto conteúdo para você. E aí você ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal, ao tempo que o YouTube vai devolvendo para você tudo, todos os vídeos que forem publicados aqui no nosso canal de antemão. Tá bom? Queridos, eu queria tratar de um texto que eu já vou logo projetar aqui, tá bom? Queria tratar desse texto aqui com os irmãos, ó. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora pegamos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Ó, eu quero tratar aqui com os irmãos sobre a questão desse levantar a mão contra o ungido do Senhor. Pessoal, é comum a gente ver algumas autoridades religiosas dizerem, olha, você não pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Só que eles aplicam esse tipo de versículo a qualquer tipo de situação. Então você não pode criticar, você não pode contraditar, você não pode questionar uma atitude, um pensamento, uma forma de ação. Você não pode nem apontar erros, equívocos, pecados e às vezes até crimes que são cometidos por algumas autoridades, porque você tem que respeitar o ungido do Senhor. Ora, queridos, veja só, uma coisa é respeito aos ungidos do Senhor, aqueles que são dados a ele os dons, como fala as cartas de Paulo, ao Senhor Deus para apóstolo, evangelista, pastor, doutrinador, mestre. Há alguns que nesses últimos dias não acreditam mais. Respeito a opinião, mas a nossa opinião é que existe sim os pastores, presbíteros, existe os profetas. Apóstolo, não acredito que exista mais, dada a característica bíblica daquilo que seria um apóstolo. Está com o batismo, né? Está no batismo de Jesus. E é o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 2, salvo erro. Está desde o batismo de Cristo e está na ressurreição. A exceção bíblica é o apóstolo Paulo, e o Senhor mesmo revelou para ele o seu evangelho. Certo? Então, existe todo o respeito a essas autoridades. Até mesmo porque, por exemplo, lá em Apocalipse, o Senhor diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao ministro da igreja, ao anjo que quer dizer ministro, né? Então o Senhor estava falando com a autoridade eclesiástica daquele lugar. Qual é o problema? Tem duas questões aqui. O primeiro é o que as autoridades eclesiásticas estão fazendo com essa autoridade. As atrocidades, tá bom? As exposições, os equívocos, as heresias que têm sido pregadas no púlpito, a falta de amor, a divisão, o secretismo, religiosidade, pregação de placa de igreja, uma adoração à placa de igreja que, né? E aí onde é que está o secretismo, onde é que está o exclusivismo, só aqui salva, só aqui cura, só nós temos o entendimento da palavra.
Isso é muito perigoso. E aí é o seguinte, quando você coloca como autoridade religiosa, começa a colocar essas coisas, como é que o povo fica? Olha, o povo fica totalmente desacreditado. Quando ele começa a ver os equívocos, quando ele começa a ver o pecado, nós estamos vendo aí na internet pastores que desviam dinheiro do dízimo, pastores que adulteram, pastores que praticam pedofilia. Olha, 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 nós estamos vendo coisas terríveis, mas o que é que tem sido ensinado nas igrejas através desses pastores? Olha, não toca a mão no ungido do Senhor. Esse não tocar a mão no ungido do Senhor está dentro do contexto de que não critique, tá bom? Não contradite, não questione, não vá de encontro àquilo que está sendo pregado, mesmo se aquilo que está sendo pregado for uma heresia. Então, paz, meus irmãos. O que nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo? A Bíblia diz que os crentes bereanos examinavam tudo o que os discípulos pregavam pela palavra, para conferir se estava certo ou se estava errado. Um pastor humilde, ele deve sim se submeter à palavra. O pastor não está em cima da Bíblia. Você já ouviu uma expressão que diz assim, o pastor está acima dos dons? Ora, os dons estão abaixo da palavra porque a palavra tem dons. E os pastores estão debaixo da palavra. Pastor que não obedece Bíblia, que não se submete à Bíblia, que não prega Bíblia, que não vive Bíblia, que não vive o amor de Deus, a compaixão, o amor para com o próximo, de qualquer tipo de lugar, instituição, seja ela qual for, ele não pode ser considerado um pastor bíblico. E aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse pastor ele não pode ser contraditado? Esse pastor ele não pode ser questionado? Esse pastor ele não pode ser contraditado ou acusado se eventualmente ele estiver cometendo um crime? E o que dizer de um pastor que pratica pedofilia? O que dizer de um pastor que está adulterando com a irmã da igreja? O que dizer? O povo vai ficar calado? Olha, veja só, entrega das mãos de Deus e ele resolve. Não, queridos, um pastor humilde ele vai entender a ovelha quando vai sentar com ele. Diz, pastor, olha, você está pregando uma coisa que está fora de contexto. A Bíblia não diz isso. Quando o pastor não aceita isso é porque dentro dele está a soberba. Quantas vezes Davi ele falou com Saul? Quantas vezes? Temos que ser humildes. Humildes para aceitar. Tá bom? Agora, a questão que eu quero falar aqui com os irmãos é o seguinte: como uma ovelha vem tratar esse assunto? É com amor, é com carinho, é com zelo, é com respeito. Afinal de contas, o pastor, ele tem o seu lugar na igreja. Não é que ele é mais especial que ela, mas ele tem uma responsabilidade frente ao rebanho. Certo? Agora, de forma nenhuma, é isso que nós queremos falar aqui, dar ênfase aqui, o pastor pode se valer desse versículo para dizer que as pessoas não podem criticá-lo, falar sobre aquilo que ele tem falado, questionar, criticar à luz da Bíblia. Não é só segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso, mas segundo a palavra de Deus. Que confrontar, e aí eu aconselho a você, como ovelha, confronte tudo que o seu pastor prega pela luz da palavra. Tudo. 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 Mas confira na Bíblia. Confira na Bíblia. Aí, qual é a questão que eu queria deixar aqui como ênfase? As pessoas, existem algumas pessoas que se decepcionaram tanto com os pastores, né? Que não tem respeito a nenhum pastor mais. Nenhum. E deixa de considerar os ministérios verdadeiros, os ministérios que têm um compromisso com Deus, os ministérios que são fiéis a Deus, que são limitados, que são homens, que são imperfeitos, mas que têm procurado exercer seu ministério de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Então, qual é o contexto desse texto que nós mostramos para os irmãos? O contexto aqui é a questão de Saul, né? A Bíblia diz que Saul se escondeu, estava procurando Davi, mas ele estava numa... Deixa eu ver aqui o texto aqui para eu projetar para os irmãos aqui, o verso 9. Ó, o que é que diz o verso 9? Davi, contudo, disse a Abisai. Verso 8.
Vou ver aqui, verso 8. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora me deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Por quê? Verso 7. Tem que ver, vai faltar um pouquinho, amados. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha ficado com a sua lança no chão, perto da cabeça. E Abner e os seus soldados estavam deitados à sua volta. Aí sim, verso 8. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo. Por quê? Porque Saul estava perseguindo Davi para o matar, certo? Então Abisai disse a Davi: hoje o Senhor entregou o inimigo nas suas mãos. Agora me deixe que eu vá e crave a lança na cabeça dele até o som com um só golpe. Não precisarei de outro. Vai ser uma tacada só. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor? Qual era o contexto aqui? Era de crítica? Era de contradição? Era de questionamento? Não. Era de morte. Aqui estava em voga, irmãos, o homicídio, né? E a Bíblia diz: não matarás. Então, no mínimo isso. Né? E mais ainda, mas ele não questionou não matarás aqui, porque ele estava aqui em legítima defesa se ele o matasse. Mas o contexto aqui é de que estava ali um homem que tinha sobre ele a unção de Deus, porque os irmãos sabem que existiam 3 unções na Bíblia, escolhidos por Deus: unção de rei, unção de sacerdote e unção de profeta. E sobre aquele homem existia a unção de Deus, tá certo? Depois a gente vai dar uma outra palavra para os irmãos no que diz respeito a um texto que diz assim, sobre a unção dos santos, né? Não toqueis nos meus ungidos, é outro texto. E aí eu vou explicar numa outra oportunidade o que é esses meus ungidos. Né? E nós temos que observar, eu queria que os irmãos entendessem, pelo amor de Deus, estuda a Bíblia entendendo o contexto, texto e contexto. Porque senão você vai se perder. Se você pegar parte de um texto e não entender o contexto que estava acontecendo, você não vai saber aquilo que a Bíblia está falando. Tá bom, queridos? Então, o verso que nós estávamos projetando, o principal, que é o 11, onde ele diz: o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. E se levantar a mão aí, queridos, é somente e somente o não matar o ungido de Deus naquele contexto. Então, você não tem problema nenhum, você com todo respeito, você contraditar aquilo que o pastor falou, aquilo de repente a pregação herética que ele está fazendo na igreja, aquilo que ele está propondo, questionar, criticar. Agora, tudo isso, queridos, é por uma questão de educação, né? Por uma questão de educação, por uma questão de ética cristã. Você fazer isso com amor, com carinho, com zelo, chama a parte, no particular, vai lá, conversa com ele. E aí, meu irmão, se ele não se convencer, é porque talvez ele esteja habitando dentro do sistema religioso que não mudará jamais. E ele é assim porque o sistema é assim. Então ele não vai mudar nunca. Tá bom? Então, queridos, olha, esse texto aqui precisa estar gravado na sua mente. Esse texto, o contexto dele é um contexto de morte, não de crítica, questionamento, contradição e etc. Tá bom, meus amados? Olha, fiquem todos com Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e a sua alma. Meu desejo é que a sua vida seja plenamente abençoada pelo Senhor. E vamos continuar aqui no nosso canal, tá bom? Buscando a palavra do Senhor, buscando um pouco do entendimento da Bíblia. Não estamos com a verdade, não somos conhecedores de toda a verdade, estamos aqui só compartilhando um pouquinho dessa experiência, tá bom? Ative o sininho, se inscreva no canal. Irmão, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas podem estar precisando ouvir essa palavra. Curta e comente à vontade. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.